Nós vamos começar, acho que você sabe que é também não isso, né? Mas eu vou começar a falar um pouco sobre Paulo pelas próprias palavras dele. Paulo foi e é uma das personagens mais importantes do cristianismo. Se você pegar a doutrina espírita, inclusive a revista espírita, sempre se fala de Paulo. Paulo era um espírito também, que ajudou também na codificação, através da mediunidade de diversos médios na época, né, na Europa, inclusive no Brasil. Eu quero ler com vocês a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Ele mesmo falando. 2 Timóteo, já está no finalzinho do Novo Testamento, depois da primeira epístola de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Versículo 6. Ele diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo aqui está se referindo ao seu fim terreno, a sua morte. Ele foi decapitado, daqui a pouco vamos conversar sobre isso. Ele já estava antevendo a sua partida deste mundo. Aí, no próximo versículo ele vai dizer o seguinte: combati bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa tradução aqui é a tradução de João Ferreira de Almeida, de 1969. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua volta, a sua vinda. Mas eu queria ficar nesse versículo 7, que diz: combati bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. São três palavras que eu fui rebuscar aqui no Novo Testamento grego, que é esse aqui da Igreja Ortodoxa Grega. Uma leitura muito boa dele, muito boa mesmo. O bom combate do qual Paulo está falando aqui são as grandes tragédias humanas, digamos assim, que nós temos que passar enquanto seres humanos, que temos que combater. Ele fala muito a respeito também do seu espinho na carne que ele tinha. Antes de falar sobre a família dele, descendência, genealogia, religião, eu quero falar um pouquinho para a gente conversar sobre isso, que eu acho importante. Esse bom combate que ele teve que travar, que no grego chama kaloragonagonon ismai, o bom combate, a boa competição. Aqui no Novo Testamento, o Correio de Atenas diz: lutar com dificuldades, obter algo muito necessário e muito pedido. Combati o bom combate. Kaloragona ergomai. Esse bom combate nós travamos todos os dias. Nós cristãos, espíritas, travamos um combate do qual o próprio Paulo chegou a dizer: aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não faço, simplesmente aquilo que ele não quer, ele faz. Por quê? O combate é, não, segundo ele mesmo diz, contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, que ele próprio vai falar, que vivemos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. São os nossos espíritos obsessores, os nossos amigos espirituais, né? E é interessante ter cuidado para a gente não cair no erro de acharmos que os nossos, nós chamamos de espíritos que queiram nos atrapalhar, de demônios. Na verdade não são. Os nossos obsessores são nossos irmãos, o qual nós devemos muito, e a gente tem que entender. Ontem mesmo na mediúnica, durante a mediúnica, a gente percebeu isso, aqui mesmo na casa. Um dos obsessores de um dos nossos irmãos apareceu e disse um monte de coisa assim. Como é interessante a bondade de Deus, te permite vir falar comigo, para eu te perdoar
pedir o seu perdão e a gente continuar essa nossa jornada em busca da nossa evolução. Isso é muito bom. Quantas pessoas nós não fizemos mal? Chico Xavier cansou de acordar de madrugada chorando e perguntava para ele o que era, e dizia que ele lembrava das coisas más que ele havia feito em tantas vidas anteriores. Então, esse bom combate travado por Paulo também nós travamos diariamente conosco mesmo, por causa e por conta das nossas más inclinações, dos nossos maus desígnios, muitas vezes, aquilo que os profetas falavam no Antigo Testamento, que chamamos de iniquidade. O mal que predomina muitas vezes em nosso coração não é o mal que nós quereríamos praticar. Nós sempre queremos praticar o bem. Acontece que nesse mundo que nós estamos, infelizmente, o predomínio muitas vezes é das coisas más. E a gente, por sermos seres divinos enquanto filhos de Deus, nós acabamos por não entender como que o mal prevalece em muitas coisas. Na nossa vida, na vida de algumas pessoas que nós achamos que, poxa, o justo padecendo necessidades de uma pessoa que é absolutamente adversa às coisas divinas, gostando de saúde, né, e coisas parecidas. Mas a doutrina vai nos explicar isso. Nós estamos simplesmente trabalhando a nossa evolução e pedimos muitas vezes para chegarmos assim, pobres, sem nada ou ricos, para entendermos, como disse São Francisco de Assis, né? Eu até citei com uma pessoa semana passada, que o rico, Francisco disse que o rico ajude o pobre a levar a sua carga de pobreza, e o pobre auxilia o rico levando o seu fardo de riqueza. Então, quando a gente entende isso, aí fica mais fácil o entendimento reencarnatório que a doutrina espírita vem nos ensinar. Combati o bom combate. Na outra passagem que diz assim, acabei a carreira, no grego diz dromon teteleca, acabei a corrida, acabei o circuito, o curso da vida ou o cargo. Paulo estava dizendo, eu encerrei a minha trajetória nessa reencarnação. Encerrei os meus dias, combati bom combate, mas acabei a minha carreira. Seria interessante para nós, espíritas, para mim, por sinal, falar como o apóstolo Paulo nos últimos dias da minha vida. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele vai continuar falando de apistes. Quantos de nossos irmãos, quantos de nós às vezes desencarna sem ao menos entender o processo que nós iríamos passar ainda? Quantos dos nossos irmãos sacerdotes, quantos dos nossos irmãos padres, pastores, missionários aparecem e vêm numa mediúnica para falar conosco e não entender o que está acontecendo, né? Uma mediúnica, uma vez uma moça chegou e disse, olha, mas cadê os anjos, né? Cadê as trombetas dos anjos tocando? E não é para eu estar dormindo, porque eu aprendi na igreja que a gente ia dormir, né? Se eu não estou dormindo, eu estou conversando aqui com vocês. Aí você tem que argumentar, né? O doutrinador, o argumentador vai conversando com ele, dizendo, não é muito bem assim. E o pastor me disse, não, eu estava entendendo assim, mas na verdade não é assim. Você ainda vai aprender, você vai entrar em uma escola, onde os seus irmãos estão aguardando aí para lhe auxiliar nesse processo todo. Mas oxalá que nós tivéssemos essa oportunidade de falar com Paulo. Acabei a carreira. Aí diz, guardei a fé. Tem pistes tetérica. Guardei a fé. Pistes, a fé é o pistelon. É a substância da qual nós temos e muitas vezes não entendemos por que a temos. Porque o sentido da palavra pistes é como se essa caneta que não existisse, mas eu acreditasse que ela está aqui nas minhas mãos. É a substância, é palpável, por incrível que pareça. Aí vai entrar Kardec dizendo que a fé tem que ser racional, tem que entender essa questão aqui. Aí vocês podem ver também essa mesma questão de Paulo, falando a respeito disso,
Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25. Em 1 Timóteo 6 e 12. E na epístola dele aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Essa aqui eu vou ler com vocês, antes de passar para lá. Hebreus também fica muito mais além do que o antes de Tiago. Antes de Tiago, está aqui o Tiago, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados, acabei de falar, de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, a questão das más inclinações, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele diz isso e ao mesmo tempo diz: eu acabei essa carreira. Aqui em Timóteo capítulo 4, versículo 7. Então que nós tenhamos essa peculiaridade de cristãos que somos, para acabarmos a carreira e dizermos: eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. As minhas convicções são muito importantes. E o sofrimento de Paulo, por conta do Evangelho, vocês podem ver isso em casa, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É um capítulo onde ele vai dizer tudo quanto ele sofreu por conta do Evangelho. Em vigílias, em viagens, entre falsos irmãos, que ele fala, que no grego chama pseudo-adelfos, falsos irmãos, e vigílias à noite, foi apedrejado, foi jogado dos muros de Jerusalém abaixo. Ele conta lá toda a dificuldade que ele passou. As nossas são diferentes, mas também são dores que nós passamos na alma e muitas vezes no nosso corpo. Vamos começar aqui. A vida do apóstolo Paulo. Primeiro quero só iniciar falando que é apóstolo. Todos os discípulos foram apóstolos? Não. Se você pega os evangelhos e vai observar lá um monte de discípulos, centenas de discípulos que Jesus tinha, poucos foram apóstolos. Hoje alguns se denominam apóstolos. Mas por que não podem ser apóstolos? Porque para ser apóstolo, segundo a Bíblia, segundo o próprio Novo Testamento, essa pessoa deve ter tido um contato com Jesus. Mas qual foi o contato que Paulo teve com Jesus? Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, do Tom Apóstolo, que é quando Jesus aparece a ele no caminho de Damasco. Vamos já passar por isso. Então, a figura de Paulo é de uma importância grande enquanto apóstolo. Ele não chegou a ser discípulo de Jesus como os demais, como Mateus, como Marcos, como João, Filipe, Bartolomeu, não. Mas ele tornou-se apóstolo por conta desse encontro que ele teve com Jesus lá no Oriente Médio. Exatamente esse encontro que fez dele um apóstolo, porque a palavra apóstolo significa o enviado. Ele foi mandado, é um mensageiro que foi mandado por Jesus. Todos eles tiveram contato com Jesus, então podem se chamar de apóstolos. Alguém que hoje se denomine apóstolo, não existe isso. Ele pode ser um padre, pode ser um pastor, mas apóstolo ele não pode. Ele pode até dizer que é. Mas se ele tiver, a não ser que Jesus tenha aparecido a ele e diga assim: vou te enviar para a cidade tal, para o país tal, para fazer determinado tipo de trabalho. Mas Paulo sim tinha essa autoridade de dizer que era apóstolo de Cristo. Ele disse: sou apóstolo como os demais o são, porque Jesus esteve comigo no caminho de Damasco. Aí vocês vão saber, já sabem, mais do que eu, a respeito da transformação grande que o próprio Paulo teve. Então, o apóstolo Paulo, ele é visto em diversos tipos de livros. São dezenas e dezenas de livros que tratam da vida social, material e espiritual do apóstolo Paulo. Paulo Estevão, isso aí ninguém tem nem o que falar, né? Tem a teologia do apóstolo Paulo, esse livro aqui é um livro teológico evangélico. Vida e Atos dos Apóstolos, Caio Bachuta também tem. Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Então tem diversos livros que você pode comprar em sua casa. Eu acho que todo espírita tem que ter essa bagagem em casa, de livros falando sobre a doutrina, inclusive sobre o apóstolo Paulo, que é um dos nossos grandes norteadores da doutrina espírita. Paulo foi o apóstolo que mais divulgou a mensagem de Jesus.
Isso é tudo. Você vê que todos os demais anunciaram, em Chipre, na Ásia, na África, muitos viajaram, como Maria Madalena, como a própria Maria, João, muitos viajaram para muitos países da Europa, mas fazer viagens missionárias com o intuito de anunciar a caridade divina a partir de Jesus, igual a Paulo, não teve, até hoje. De acordo com os escritos neotestamentários e grande parte dos testemunhos dos espíritos que a nós nos vem falando na doutrina espírita sobre esse tipo de assunto. Dada a importância e o baluarte da mediunidade ostensiva que tinha o apóstolo Paulo em vida. Quantas são as manifestações, ou quais são as manifestações mediúnicas que Paulo conseguiu externar para aqueles que estavam com ele, seus discípulos e toda a chamada igreja do caminho na época? Muitas vezes. A gente vê isso em todo o ato dos apóstolos, prescrevendo aí todas as suas 3 epístolas do Novo Testamento. Tem muita coisa. Paulo, o nome dele, na verdade, era Shaul ben Hilel. O pai dele chamava-se Hilel ben Boruch. A sua mãe chamava-se Dacil. Ela foi casada com Bas Centurion. Ela foi casada com um camarada que era um general, mas que cuidava de diversos escravos. Ela, por conseguinte, era filha de escravo. Segundo a história da igreja, ele a comprou para dar liberdade, né? Que ela merecia, e muitos outros mais. Um dos fatos que o Novo Testamento não comenta essa questão de que Paulo casou com Dacil. Ele teve um filho chamado Enoque ben Shaul, e a Bíblia fala, tem uma referência, deixa eu ver se é em Atos, Atos capítulo 23, versículo 17, fala de uma irmã de Paulo e de um sobrinho de Paulo, certo? E tinha 2 irmãs, Xéfora e Salomé Machébua, as 2 irmãs de Paulo. Então Paulo, ele era ao mesmo tempo judeu, né? Judeu porque ele era fariseu, e os pais fariseus, a família dele toda farisaica. Ele estudou na escola de Gamaliel. Existiam 3 grandes escolas na época, por exemplo, de Jesus, fazendo a época de Paulo também. A primeira grande escola era a escola de Hilel. A escola de Hilel foi a escola onde o próprio Jesus estudou, que era uma escola rabínica. Quando ele estudou, não é porque ele era analfabeto e foi para lá estudar, não. Ele foi para a escola, mas foi para ensinar. Existem muitas mentes superiores nos nossos dias que acontecem isso. Eles vão para a escola não para aprender, vão para ensinar. Eu já aprendi muito com muitos alunos meus. Você fica, como que esse camarada sabia disso? Né? Então são mentes brilhantes. Então Yeshua, Jesus, não era diferente. E a escola de Shammah era outra escola também. Só que a escola de Hilel era uma escola que ensinava o amor, a caridade, a complacência, o entendimento melhor como semelhante. A escola de Shammah era uma escola mais zelosa, digamos assim, com a lei de Moisés. E depois que morreu Hilel, morreu Shammah, aí apareceu Gamaliel. Inclusive no Novo Testamento fala sobre ele. E Paulo, Shaul ben Hilel, estudou na escola de Gamaliel. Tornou-se um grande rabi, grande fariseu. E os fariseus, eles... esse farisaísmo, a própria religião farisaica, digamos assim, surgiu em meados do 2º século antes de Cristo. Eles foram discípulos de um moço chamado Hassidim. Eles eram muito zelosos pelos preceitos mosaicos, muito mais além daquilo que a gente possa imaginar que o judaísmo pode pedir de alguém. Eles tinham a obrigação de jejuar 107 vezes por ano, além dos mandamentos de Moisés, além da Torá, de seguir todos os preceitos mosaicos. Eles ainda tinham outros 336 mandamentos a serem seguidos, isso dos fariseus, além dos 613 mandamentos maimônicos. Então é muita coisa, não é fácil
você ser fariseu. Não era fácil. Tanto é que Jesus lançava no rosto deles: vocês são como sepulcros caiados. Por fora tudo bonitinho, branquinho, mas por dentro é cheio de podridão. Porque ele chegava no momento de se identificar tanto com a santidade ritualística, que achava que os demais não eram nem aptos para ficar perto deles. Tanto é que nas sinagogas, durante a leitura dos rolos do profeta Isaías, Jeremias, etc., eles gostavam de ficar na frente. Quem não tinha dinheiro ficava lá para trás. Eles passavam de longe, de largo, por aqueles que tinham menos condições, até sociais do que eles. Quando eles iam doar alguma coisa para alguém, eu costumo dizer que se fosse hoje, eles pegavam um celular e batendo um selfie, né? Eu estou entregando aqui um kit de feijão para esse camarada, estou entregando aqui um carro. Eles eram desse jeito. Gostavam de saudar-se nas ruas, né? Chamado de rabi, de mestre cada um deles, porque eles tinham esse poder escriturário. Porque na sua grande maioria, eles eram escribas, conhecedores demais da lei. Então eles batiam muito no peito. Jesus cita, inclusive, uma oração deles, que tinha um camarada que batia no peito, assim, né? Dizia: eu sou melhor do que os outros, né? E o camarada, lá no finalzinho, no átrio do templo, não queria nem entrar no templo, porque achava que era pecador. Disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, né? Então, me parece que as pessoas que são muito mais atreladas à questão exterior da religião acabam se achando melhor do que outras pessoas que não são. Eu já vi muito isso na minha vida, muitas coisas, tanto dentro do catolicismo como dentro da igreja evangélica. Eu já vi muito isso. Parece que a gente, quando se torna mais religioso do que cristão, porque há uma diferença em eu ser cristão e ser religioso. Porque o religioso, ele vai à igreja, mas não pratica a questão da caridade fraternal, o evangelho de Jesus em si. E muitos daqueles que estão em casa, praticando o evangelho de Jesus, não querem ir à igreja, são taxados de pessoas que realmente não são filhos de Deus, não são cristãos, né? Tem um filósofo norte-americano que diz: você ir à igreja não faz de você um cristão, assim como você ir a uma oficina não faz de você um carro. É a mesma coisa. Não quer dizer que eu vou à oficina porque eu sei um carro, eu sou o dono do carro. Da mesma coisa que a igreja não faz de você um cristão. Então, o pragmatismo religioso, muitas vezes, ele é nocivo em relação ao outro. Quando eu me acho melhor do que o outro, quando eu me acho numa posição de santo em relação ao outro que, ao meu ver, não chega aos meus pés. Coitado que pensa assim. Vou continuar. Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi uns aos outros. Essa palavra no grego chama-se energma. É servir ao outro mesmo. É você entender que, como Jesus, a gente vê muito o Papa fazendo durante o lava-pés, na cerimônia do lava-pés, como Jesus lavou os pés dos discípulos, entendendo que ele era o servo. Então essa energia, essa koinonia, digamos assim, essa comunhão precisa existir sim, mas quando eu passo a entender que eu sou menor do que você, quando eu começo a entender que eu sou maior do que você, é como a questão dos espíritos em relação ao médico. A gente tem que ter muito cuidado com espíritos que querem exaltar a pessoa. Você fez um trabalho excepcional. Não existe isso. Então bota logo de lado desse camarada, porque esse camarada não vai te colocar para frente, não. Graças a Deus, a gente tem que procurar trabalhar essa questão desse filtro, que acaba endeusando e vai descendo e leva à queda de qualquer pessoa. Isso é uma máxima evangélica. Temos que nos entendermos que somos pequenos em relação aos demais. Pelo amor, servimos uns aos outros.
Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a si mesmo. Amarás ao teu próximo como a si mesmo. Esse amor, muitas vezes indizível e inefável, porque às vezes a gente não consegue explicar por palavras, mas nós podemos mostrá-lo através de atos. Mostrar a pessoa que você ama através de atos é muito mais eloquente do que mostrar com palavras. Porque às vezes as palavras falham, ou elas faltam, ou nos faltam por conta do nosso pobre vocabulário. Mas os atos falam mais do que as palavras. O grande Allan Kardec disse a respeito de Paulo, na Revista Espírita, dezembro de 1863. Paulo, segundo ele, os espíritos superiores, deixou monumentos escritos que servirão à expansão do espiritismo. Olha só o que foi que Kardec falou a respeito de Paulo. Os monumentos que Paulo deixou são incalculáveis. Revista Espírita, dezembro de 1863. Quem nunca leu a Revista Espírita, eu aconselho que leia. São 12 revistas. Excepcionais. Apóstolo Paulo. Outra frase dele, em Atos capítulo 22, versículo 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. A espiritualidade tomou isso de Paulo como uma ferramenta especial para trabalhar essa conjuntura que viria posteriormente, que seria uma conjuntura cristã e posteriormente espírita. Se ele não fosse talvez zeloso como ele o era na doutrina farisaica, se ele não fosse voltado para essa questão mais até como aconteceu com Estevão, né? Ele presenciou, ele orientou a morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Se não tivesse essa parte mais que religiosa que ele tinha, que ele era muito religioso, mas essa parte do zelo, de se entender como abraçando a religião com todas as convicções, possivelmente a espiritualidade não viria dele uma pessoa apta a anunciar muito mais além do que as estruturas teológicas que ele havia aprendido desde a sua meninice, como ele acabou de falar para a gente. Então, todos esses caminhos que Paulo passou foi simplesmente para cair nos braços de Jesus. E hoje nós temos essa oportunidade de saborear a doutrina espírita a partir dos preceitos iniciais do apóstolo Paulo. Eu sou muito grato a Paulo, ao Espírito de Paulo, por conta dessa carreira tão brilhante dele. Paulo de Tarso. Essa passagem é das mais conhecidas de Paulo, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Pelo menos o amor que nós deveríamos alimentar dentro da nossa família, alimentar dentro dos nossos relacionamentos, alimentar dentro da nossa empresa. Diante de todas as pessoas que passam por nós, todas deveriam entender, ou pelo menos sentir e exalar o perfume que sai de você.